Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre o FAP, Fator Acidentário Previdenciário. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Se você tivesse um carro, você iria fazer o seguro desse carro? Eu acho que sim, né? Pois bem, o trabalhador também tem um seguro, só que esse seguro não é uma questão de opção, é obrigatório. Você paga para o INSS todo mês uma alíquota de 8, 9 ou 11% do seu salário de benefício. Isso está escrito na Lei 8.212 de 91. Isso acho que você já sabia, desse desconto do seu salário. O que às vezes você não sabe é que a empresa também tem um desconto. A empresa paga todo mês 20% sobre o total das remunerações pagas dos segurados e dos trabalhadores avulsos. Só que além disso ela paga mais 1, 2 ou 3% de acordo com o risco da atividade econômica. Então, por exemplo, se você é uma empresa que tem alto risco, 23%. Se é uma empresa de baixo risco, 21%. Mas imagina o seguinte, a sua empresa é excelente, tem um investimento alto em segurança e paga 23%. Só que a empresa do vizinho, que já teve até morte, não investe nada em segurança, também pagava 23%. Percebe que é um pouco injusto? Então, para tentar fazer um pouco de justiça, o governo inventou o FAP. A gente pode ter várias críticas ao FAP, mas a ideia principal, a essência, é interessante. E o que vai acontecer então? Esses 20% não tem jeito. Toda empresa vai pagar igual. Mas esse 1, 2 ou 3% é onde o FAP vai atuar. Então, se você for muito bem em segurança, esses 3, por exemplo, no nosso exemplo, pode ser até metade. Então, ao invés de pagar 3, você vai pagar 1,5%. Então, vai ficar, em vez de 23%, 21,5%. Mas, conforme você for piorando, 21,5%, 20,6%, 20,7%, até os próprios 23%. Mas, se você tivesse muito ruim, 23,1%, 22%, 24%, 25%, até 26%. Por quê? Porque esse 3 pode dar metade, 1,5%, até o dobro, 6%. A mesma coisa com as outras alíquotas. Então, por exemplo, se fosse 22%, esse 2 poderia ir de 1 até 4%. E quais são os critérios para fazer esse abaixar ou aumentar? Os critérios são a frequência dos acidentes e doenças, a gravidade é o tempo de afastamento de acidente e doença, e também o custo. Porque quando você manda um trabalhador lá para o INSS está tendo um custo, está pagando, por exemplo, o auxílio-doença desse funcionário, auxílio-doença acidentário. A empresa, o INSS está gastando em função de você ter enviado ele para lá. Então, o INSS junta esses 3 valores, tem vários cálculos e estabelece o FAP. E esse FAP, como é que ele funciona? Este ano, por exemplo, em 2016, já liberaram o FAP que você vai pagar em 2017. Porém, é com base nos dados de 2014 e 2015. Então, é sempre assim. No ano que eles liberam, é o valor que você vai pagar no ano seguinte em relação aos anos anteriores. Então, quer dizer que as melhorias que você fez esse ano, você só vai sentir uma diferença no FAP em 2018. Ok? Então, é interessante saber que funciona assim. Outra coisa que é interessante de saber é o seguinte. Em setembro, geralmente no final de setembro, é liberado o valor do FAP. E aí o INSS lhe dá o mês de outubro para analisar esses dados para poder contestar. Essa contestação é via site, é tudo digital. Mas você precisa tomar cuidado para fazer essa contestação dentro do prazo, para trabalhar com a questão administrativa. Um detalhe que é importante, eu vou pegar aqui até um papel para ler para você, é o que está escrito no artigo 202 do Decreto 3.048 de 99. Olha lá o que está escrito. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento de Política de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Política e Previdência Social do Ministério da Previdência Social no prazo de 30 dias da sua divulgação oficial. Até aqui tudo bem, isso que eu já sabia. O que eu acho muito importante é o parágrafo 3º. O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. Olha como isso é importante. Você fez a contestação do FAP, deu entrada lá na contestação, e aí o INSS quer lhe cobrar. Enquanto ele não responder, não tem como ele lhe cobrar. Você não sabe quanto tem que pagar. Para dar um reforço na questão legal do que eu estou falando, eu vou lhe indicar um livro que é excelente. Acidente de Trabalho,
abordagem completa e atualizada. A autora Cláudia Salles de Vilela Viana, editora LTR. E tem um trecho aqui desse livro que ele fala justamente, que ela, né, fala da contestação. Esse livro é um livro um pouco mais técnico, tá? Mas é muito bom. Uma vez interposta a contestação administrativa, suspensa está a exigibilidade do acréscimo trazido pelo FAP ao tributo SAT, que são 1, 2 e 3%. Ou seja, pode a empresa, se assim desejar, aplicar o FAP neutro sobre a alíquota básica. O que ela está falando aqui? Ó? Você contestou. Você não sabe se vai diminuir ou aumentar. Depende do INSS. Enquanto isso, você nem aumenta nem diminui. Você paga como se fosse 1, 2 ou 3%. No nosso exemplo, lembra lá? Ficaria 3%. E no curso desse processo administrativo, não pode a União iniciar qualquer procedimento de cobrança desse acréscimo, inscrever a dívida acumulativa ou recusar-se a emissão da certidão positiva de débitos em efeitos negativos. A questão passiva de debate refere-se à ausência de juros e multa. Olha aqui uma coisa importante. Utilizando os efeitos suspensivos, a empresa não terá efetuado o pagamento do acréscimo do FAP. Então você está esperando uma decisão, né? E ao final da discussão administrativa, se não obteve êxito na totalidade de seus argumentos, deverá pagar a quantia devida no prazo de 30 dias ou ingressar com ação judicial para reconhecimento. Então, você entrou lá com a contestação, só que não deu certo. Aí você paga. Ocorre que a Receita Federal e o Ministério da Previdência Social possuem entendimento de que o pagamento da quantia devida, após o término da discussão administrativa, deve mesmo ocorrer em 30 dias, mas com a incidência de multas e juros de mora. Ou seja, você deveria pagar pelo atraso. Só que aí, o que a autora fala? Não é meu entendimento, não é o meu também. Olha lá o que ela fala. Note-se que a mora, ou seja, esse atraso, caracteriza-se nos termos do artigo 394 do Código Civil pela ausência do pagamento no tempo, lugar e formas previstas na legislação. Ou seja, certo tributo, este deve ser pago regularmente pelo contribuinte e, no caso específico do SAT, o vencimento se dá no dia 20 da competência subsequente. Se o tributo não está correto e se o fato é questionado administrativamente, olha como isso é importante, deve o órgão competente proferir a decisão de mérito e não pode o contribuinte ser penalizado com juros e multa pela demora dessa análise e julgamento. Você sabe o que ela está falando? Você deu entrada, o INSS demorou a dar resposta. Em função disso, você vai pagar o atraso? Ela não concorda, você que eu digo a empresa, né? Então, para concluir aqui, ó, pretender que o contribuinte pague o montante exigido no prazo de 30 dias, mas com incidência de juros e multas aplicado, inclusive durante a suspensão da exigibilidade, é como cercear-lhe o direito de discussão, aplicando-lhe sanção por uma demora do próprio órgão julgador, e a União beneficiar-se da própria torpeza, lucrando grandiosamente com o não cumprimento dos prazos legais para decisões administrativas. Então isso aqui é bem interessante. Se você deu a entrada e o INSS demorou 6 meses, 1 ano, 10 anos, e aí você vai ter que pagar os juros disso, não tem lógica, né? Quem demorou a dar a resposta foram eles. Se eles tivessem dado a resposta imediata, você pagaria imediatamente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Aí, mostra que tu tá vivo, comenta aí embaixo. Quando você comenta, eu sei que você tá gostando, não tá gostando e tudo mais. E se você quer falar comigo, manda um e-mail para mim. Pode comentar aí embaixo, mas você pode mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.